Entendendo a Bíblia em boa companhia, se é uma condição que se coloca. Nós estamos estudando Abraão intercedendo por Sodoma. Ali estava Abraão dentro de um contexto todo especial. E Deus diz: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Quem está falando aqui é Deus que estava em conversa com Abraão. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça a Abraão o que lhe prometeu. Aqui a promessa, portanto, é uma condição. Para que o Senhor faça vir Abraão, temos que nos conservar no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. É uma condição. É o se você fizer, eu também faço. Primeiro, Deus graciosamente oferece a bênção. Veja o contexto. Abraão intercede por Sodoma, Gênesis capítulo 18, verso 16. É a promessa, a aliança eterna de Deus, especificada no se na lição de hoje. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Que maravilha! Deus promete, mas a promessa vem numa condição, pois eu o escolhi para que ordene, para que a condição é ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que, então, para que o Senhor faça vir Abraão o que lhe prometeu. E segue a conversa. Então Deus anuncia a destruição de Sodoma e Abraão passa a interceder por Sodoma. Mas, Senhor, se houverem ali 50 justos, ainda assim vais destruir? Não, por amor deles não destruirei. E segue os versos, ali no verso 26, respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Se você é justo, pode salvar a sua família, o contexto da tua cidade de muitas das maldições que podem acontecer. A condição C foi colocada para Noé. Deus deu a ele a ideia do que estava para acontecer, a visão, ele teve fé. Primeiro passo, Deus revela, dá a coordenada, a medida do barco, o que ele deveria fazer. E o que ele deveria fazer se entrares na arca, se construires a arca. A fé levou a Noé a fazer aquilo que era impensável, porque nunca havia chovido, que dirá uma inundação. Por que fazer um barco? Ele dedicou 120 anos da sua vida para pregar essa mensagem. Entrou na arca e todos os que entraram na arca são os nossos antepassados, sobreviveram. Os demais não cumpriram com a obrigação se não entraram na arca. E então Abraão, aqui voltando à nossa história, continua a interceder. E se houverem ali 40, e se houverem 30, e se houverem 10? E então a resposta: por amor dos 10, verso 32. Os 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Não haviam 10, não haviam sequer 10 pessoas. O ser, portanto, é uma conjunção muito malvada. Ela põe uma condição. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós estamos dispostos a ouvir a sua palavra. Põe em nós o desejo também de cumprir. Faz com que nós atendamos para a sua palavra e modifiquemos as nossas vidas para receber todas as bênçãos que com amor o Senhor tem preparado para mim, para essas pessoas que estão ouvindo e para as pessoas que estão no nosso entorno, porque nós somos as suas mãos a distribuir bênçãos na terra. Guarda-nos do mal e faz com que todos sejamos felizes ao seguir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sim, nós queremos ser felizes porque seguimos a palavra de Deus. Bem, nós vimos aqui o contexto de Gênesis capítulo 18, verso 19. Eu gostaria de traçar algumas palavras sobre essa conjunçãozinha danada ser. Bem, no dicionário ela expressa reciprocidade. Também fala de uma incerteza, sem certeza do resultado, porque tem uma condição implícita, é o ser. Bem, o dicionário fala isso, mas indica uma condição. Sim, o se indica condição. É uma exigência, é uma premissa, é uma determinação, uma cláusula e é também uma ressalva. Se você não fizer, também não faço.
Então, aqui nós vamos falar do contrato de doação das bênçãos de Deus para mim e para você. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Não perca, vai trazer muitos exemplos bíblicos e a forma como Deus quer te abençoar também pela Bíblia. Vamos ver Gênesis 18, 19, que acabamos de ler, 26, 4, lembremos a seguir. Mas eu ia dizendo, o se indica uma condição. Frequentemente na língua portuguesa nós falamos se, em outros lugares, pelo regionalismo, falamos se você, se acontecer. Essas coisas nos lembram logo da música. As notas musicais, o si, toda vez que o si é tocado numa música, ele impõe à nossa mente um sentimento de que ele precisa um complemento. Dificilmente uma música termina com a nota si. Ela chama um complemento. Assim como na língua portuguesa, assim como no direito, veja só. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cadê o dó? Dó. Não faltou. Ele exige esse complemento. A nossa mente fica reclamando. É uma batida do coração. Tum, 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 tum. Parece que se não vier uma repetição, morre. Bem, voltamos aqui à expressão ser no direito. O direito, ele compreende a doação condicional. O que é a doação condicional? Eu te dou isso se e nunca pode ter um preço, porque o preço implica pagamento, não é doação. Então, a doação vinda de Deus, ela não tem preço. Não há nada que você possa fazer para pagar, mas tem coisa que você pode e deve fazer para merecer. E Deus exige isso, porque senão não há o implemento da condição. A doação condicional estabelece uma condição resolutiva ou suspensiva. Se não acontecer, está suspenso o nosso trato, até que você faça o que estava previsto ou até que aconteça o que nós prevíamos. Mas, se não acontecer, terminou o contrato, não tem obrigação nenhuma com você. Essa é a condição que estabelece a doação condicional. Pois bem, ela é identificada pela condição C. A doação se concretiza se é subordinado ao efeito da liberalidade de um em relação ao outro. Não é exigido nada em troca. É um ato de liberalidade para um evento futuro e incerto que depende da segunda pessoa ou das pessoas a quem foi feita a oblação, uma promessa pública ou um indivíduo. Enquanto a condição não se verifica, o donatário, aquele que é o receptor da promessa, da doação, não adquire direito algum em relação ao doador. O donatário, portanto, não pode cobrar se não implementar a sua condição. Mas, e se ele cumprir a sua condição? Aí cria-se o vínculo juris. Um vínculo entre as partes. Um prometeu o C e o outro cumpriu o Q. E a partir daí, o donatário pode exigir do doador, inclusive na justiça, a doação prometida. Bem, com essa certeza, nós trazemos o ensino do direito para o ensino bíblico. Deus promete e então ele põe condições. E com certeza essas condições sempre dependem da graça de Deus. Ele promete a bênção, que já é um ato de graça, porque nós não merecemos, não fizemos nada para merecer. Mas a partir do momento que cumprimos a condição, construiu a arca, entrou na arca, a salvação tem que ser resolvida pelo donatário, pelo prometedor. E ele faz em nós essa mudança, a capacidade de cumprir a promessa, se nós assim o desejarmos, porque é um ato de liberalidade que não impõe uma sanção, não põe a condição de nós abrirmos mão do livre-arbítrio, pelo contrário, é pelo livre-arbítrio que cumprimos ao ser, a condição, aquela condição que Deus colocou, ela não é imposta, porque se fosse imposta, seria escravidão, seria tirania, e nunca, então, nós estaremos diante de uma doação, um ato de liberalidade. Bem, nós vemos que em Êxodo capítulo 19, verso 5, se ouvirem, é inegável o aspecto condicional dessa aliança. Embora tenham sido concedidas pela graça, essa aliança é imerecida, mas ela traz condições. Sem as condições resolvidas, não há cumprimento da promessa. A graça não é um meio para negar a promessa. Você pode negar a graça. Você pode abdicar da doação. Então você não recebe.
então você não participa. Eu ofereço um almoço de comemoração, uma festa de casamento, e as pessoas aceitam o convite ou não. Se não vem, não participam. É livre, você vem se quiser. Na cadeia tem que ir, mas na vida é a liberdade que Deus dá. Bem, Êxodo capítulo 19 esboça esse pensamento. A partir de agora, vamos ver qual é o pensamento colocado na palavra de Deus com os exemplos que nós temos a seguir. Em Êxodo capítulo 19, verso 5, nós lemos: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, a aliança que estava registrada como Berit, que é a palavra original aqui registrada, ela é a palavra que diz da aliança, da lei de Deus, das ordenanças feitas aqui que vem a seguir. Israel chega ao Monte Sinai e então Deus dá uma condição para entrar na terra prometida. Se agora me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão santos, reino de sacerdotes, se obedecerem, se ouvirem. E obedecerem e ouvirem o quê? O Berit que foi dito, ditado e escrito por Deus logo na sequência, no capítulo 20, Deus, os 10 mandamentos. E Deus falou todas as palavras, então ele fez uma doação verbal. No direito também é permitida a doação verbal. É lógico que ela tem limites, mas não é o assunto de agora. Nós temos que compreender que a doação é um trato, é um contrato e pode ser verbal. Mas além disso, nós vemos que ele escreveu, ele cumpriu, adimpliu uma condição que aí sim, o contrato escrito, cumprindo formalidades, tendo ali a autoridade que testifica, como nós falamos nos programas anteriores, Deus jurou pelo seu próprio nome, porque ele é a autoridade máxima e ele testificou da sua aliança. Ele é fiel e não muda, e ele também deu a promessa e é capaz de cumprir a promessa. Bom, vemos então em Levíticos, capítulo 26, versos 1 a 4. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos, e os colocarem em prática, 3 condições, o doador, lhes mandarei chuva na estação certa, a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. Nós estamos falando muito sobre o meio ambiente, o clima e os desastres ecológicos que estão acontecendo. O sábado aqui colocado é uma segurança quanto à questão do meio ambiente também. A colheita será certa, a chuva será certa, o tempo será certo, tudo estará correto. Hoje nós temos movimentos religiosos e políticos previstos no Apocalipse em Daniel que estão se unindo para impor um dia de guarda, um dia de reverência para que a natureza possa se recuperar. Esse dia apócrifo em relação à palavra de Deus, anticristo, é o domingo, porque o domingo foi instituído por Constantino violando o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. As pessoas querem trocar o sábado pelo domingo e receber as bênçãos, violando a condição que está expressa: se você seguir os meus decretos e obedecer os meus mandamentos, se guardar os meus sábados e reverenciar o meu santuário. As condições da resolução da doação é o Berit, são os 10 mandamentos. Mas seguindo no nosso estudo, nós vamos ver Deuteronômio capítulo 5, 33. Capítulo 5, 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhe vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, o qual tomarão posse. Qual é a promessa dos seus dias se prolongarem na terra? O que isso tem a ver com o Berit, com os 10 mandamentos? É o 5º mandamento, sempre bem lembrado. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui é uma promessa vinculada também aos mandamentos. Não há dúvida nem como escapulir dessa certeza. Bem, nós vamos para um próximo verso que está registrado agora no livro
de Romanos, capítulo 10, 17 e 21. 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Então, nós temos fé ouvindo a palavra. Quando Jesus curou a filha do soldado que estava doente, você crê? E ele disse, fortifica a minha fé. Da conversa com Jesus, ele teve a fé fortificada. A conversa de Deus é por sua palavra. Nós temos que ter fé vinda da palavra de Deus. E então Paulo segue descrevendo que as pessoas ouviram, mas não tiveram uma fé que operasse obediência. A prova disso está lá no verso 21. Mas a respeito de Israel, ele disse, o tempo todo estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. Então, ouviam, mas a fé não foi capaz de fazer com que eles mudassem a sua rebeldia, a desobediência. Uma pessoa desobediente e rebelde que não atendia o beriche. Era o que estava sendo cobrado deles. Bem, Filipenses capítulo 1, versos 6. 1, 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é aquele que operou a boa obra em nós, aquele que deu seu Filho amado para nós, aquele que deu a vida, que nos mantém na vida? Jesus, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, numa obra integrada. É Deus que está operando em nós, o Espírito Santo que está operando em nós, o querer e o efetuar. A gente quer obedecer, quer cumprir a aliança, quer implementar o ser e receber as bênçãos, mas a nossa fé é fraca, a graça é abundante, mas não alcançamos porque não somos obedientes, mas Ele opera em nós o querer e o efetuar. E a promessa se estende no capítulo 2, verso 13. 2:13 que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixar-se, sem discussões. Nós não devemos queixar da proteção dos 10 mandamentos, porque neles alcançamos a perfeita graça de nosso Pai. Tiago, capítulo 1, verso 17, nos ensina: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele não muda, o seu caráter não muda, a sua lei não muda, porque se mudasse não teria sido perfeita. Um Deus não seria onisciente, porque não teria previsto as condições para mudar um decreto, uma lei. As leis, diz ele, são eternas e perpétuas. Faço contigo um pacto eterno, um pacto perpétuo. É a descrição que está ali ao berite, à lei e aos mandamentos. Portanto, nós devemos nos firmar na promessa. E quando fazemos isso, o direito nos ensina, eu falei logo no começo, que quando nós temos o implemento da obrigação ser, o doador passa a ser devedor. Eu posso cobrar dele na justiça se ele não me entregar de boa e espontânea vontade. Dessa forma, embora eu não mereça, Deus prometeu. E agora, se obedecer aos meus mandamentos, se guardar os meus sábados, como lemos os versos, se você cumprir a sua parte, e não se preocupe, nós somos fracos, mas Deus nos fortalece para cumprir essa promessa. É uma segunda dádiva. Se você cumprir, eu também vou te dar força, 2 dádivas. Se você cumprir, te darei essas bênçãos, mas para cumprir, eu também te dou a condição de cumprir. Agora, você cumpriu, você entregou a sua vida ao Senhor, permitiu que o Espírito Santo operasse em nós o querer e o efetuar, deu poder para você mudar a quebra do beriche, a quebra dos mandamentos. Então agora você vive uma vida em plenitude, de acordo com o seu conhecimento, vai abandonando a vida que para trás fica e vivendo a vida que Cristo nos ensinou a viver. Assim você passa a ser uma fonte, um embaixador dos céus para mãos de Deus, como mãos de Deus, abençoar pessoas. Lembremos que Jesus esteve na terra impondo a mão sobre os pescadores e trazendo para eles a cura, a bênção. Eles não mereciam, mas a graça veio de Jesus, veio de Deus que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque é crendo que obedecemos e obedecendo nós estamos na promessa, cumprimos a nossa parte. E o direito de Deus também
é agora ele devedor de cumprir a sua promessa. Diz ele em Malaquias: provai se não derramarei dos céus as bênçãos como chuva. Nesse contexto, ele fala provai. Se cumprirmos com a nossa obrigação, ele diz, prova se eu não vou cumprir a minha. Eu não sou homem para que minta, disse Deus. Então essa condição, ela é implementada. Deus passa a ser nosso devedor e nós que somos míseros pecadores, pela graça transformados, pela graça fortalecidos na vontade pelo Espírito Santo, agora que entregamos a nossa vida, cumprimos o ser e Deus cumprirá o dele. Você pode reclamar, provai e vede. É a benção que temos a reclamar. Você assistiu agora o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar todos os dias estando com você no partilhar do pão da palavra de Deus. Agora há pouco, nós assistimos os 5 minutos Vem e Entende. É o resumo desse programa diariamente, bem rapidinho. Mas para quem quer mais, é o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você curte, compartilha, comenta, pergunta e a gente vai responder. Ore por mim, eu estarei orando por você. Mas não esqueça, siga a nossa programação, toca o sininho. Plim! É um si que nos reclama uma continuidade. Que Deus te abençoe.